Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez eu sou grato a Deus por essa rica oportunidade que Ele tem nos dado de nos alimentarmos mais uma vez da palavra do Senhor. Eu estava meditando num texto bastante conhecido e eu creio que esse texto ele vai falar tremendamente ao nosso coração. Que se encontra lá em Mateus 18 e o versículo 21, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é fiel, irmão. Deus é aquele que sonda o meu e o teu coração. Nós vemos esse texto, um ensino bíblico, a qual Jesus ele está ali junto com os seus discípulos, ensinando, instruindo, assim como era de costume, porque Jesus ele escolheu os seus discípulos e tinha a certeza que poderia instruir ele no caminho da verdade. Todos aqueles que dão um passo para Jesus, todo aquele que escolhe estar com Jesus ou andar com ele, ele aprende coisas que vai levar para a sua vida espiritual, vai se alimentar espiritualmente com a palavra e vai ver que vai ter mudança, porque Jesus, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele transforma, ele liberta, ele cura. E os seus discípulos ali, ele estava tendo um grande ensinamento da parte de Jesus, o maior e todos professores da face da terra. Eles tiveram o privilégio de aprender diretamente com Jesus. E esse texto, a partir do 15, ele fala o perdão dos pecados de um irmão. Nós lemos a partir do versículo 15: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Então, em verdade vos digo que tudo que é ligaste na terra será ligado no céu, e tudo que é desligado da terra será desligado do céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedires, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra ela nos mostra que nós precisamos perdoar. Nós vemos aqui uma passagem onde Jesus ele está ali como um professor e está ensinando a seus discípulos que se o seu irmão lhe machuca ou você machuca o seu irmão, automaticamente um ou outro tem que procurar para haver uma conciliação, para entrar em uma concordância. Mas se esse irmão não quer conciliação, chame 2 mais 1 ou mais 2
para que 2 ou 3 seja testemunha daquela conciliação, daquela conversa, para que ele venha testemunhar a terra. Mas se ele ainda não quiser um perdão, não quiser uma conversa, fale com a igreja, para também ajudar em oração, numa conversa, num diálogo, porque eu preciso do meu irmão para ir para a glória, morar no céu, numa cidade santa, uma cidade prometida, a qual Jesus ele tem nos prometido e foi preparar morada e está nos esperando. Mas para isso eu preciso me consertar aqui na terra. Eu preciso estar vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida de comunhão, não só com Deus, mas também com meus irmãos. Porque a própria palavra de Deus diz que aquele que diz que ama a Deus e despreza o seu irmão, ele é mentiroso. Como eu posso dizer que amo a Deus a quem eu nunca vi e desprezo o meu irmão que eu tenho visto? Talvez frequentemente, 2 ou 3 vezes na semana, uma vez no mês, mas tenho visto, tenho contato, e tenho desprezado, e tenho me afastado, tenho lhe machucado. Nós entendemos que Pedro era cristão, era conhecedor da palavra, era uma pessoa instruída. E ali ele estava fazendo uma pergunta a Jesus. E se meu irmão pega contra mim, devo perdoar ele 7 vezes? Ele mostra de uma forma que, como se fosse muito, perdoar o seu irmão 7 vezes, ele estivesse fazendo demais. Mas Jesus ali conhecendo e sondando o coração de Pedro, ele diz: não te digo 7 vezes perdoais o teu irmão, mas 70 vezes 7. Nós entendemos, irmão, que o perdão é infinito. Ele quer que nós perdoamos infinitamente os nossos irmãos, porque a palavra de Deus diz que o pecador são pessoas doentes, pessoas que precisam de um cuidado especial, pessoas que não conseguem andar sozinho, pessoas que estão presas, aprisionadas pelos seus próprios pecados, pelas suas próprias concupiscências, pelaquilo que lhe faz lhe atrasar na caminhada, por aquilo que quer lhe derrubar, por aquilo que quer lhe ver no chão, na lama. Mas nós que estamos fortes, precisamos fortalecer os fracos. Nós que estamos de pé, precisamos levantar os caídos. Nós que somos a igreja do Senhor, precisamos ser diferente. Como a própria palavra diz, nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E como templo e morada do Espírito Santo de Deus, nós somos diferentes. Nós sabemos também que nós somos pessoas humanas. E como seres humanos, nós erramos, nós pecamos. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não peca ou que não pecou é mentiroso. Porque nós pecamos por pensamento, palavras e obras. Nós bem sabemos disso. E nós sabemos também que o Senhor, Ele escuta a oração daquele que tem se aquebrantado, daquele que tem reconhecido os seus erros, daquele que tem se prostrado nos seus pés, arrependido daquele mal que lhe foi feito, daquilo que ele praticou que não edificou a sua vida e trouxe vergonha e escândalo à vida de outras pessoas. E ali
Ele está sempre com as mãos abertas para nos receber, com seus ouvidos apostos para nos ouvir e pronto para nos perdoar e nos dar uma segunda chance. Ele retrata também essa passagem, continuando o texto a partir do 23, uma parábola que ele trata de um rei que está recebendo ali o seu povo, os seus credores, em um acerto de conta, fazendo conta ali com seus credores. E ali ele apresenta um credor que lhe deve 10.000. E ele diz ali para aquele homem, ele diz ao rei que não tem com que pagar. E pede que aquele rei seja bom com ele, ou seja, bondoso com ele, para que ele venha ter misericórdia da vida daquele homem que está lhe devendo. Seja generoso. E ele se aquebranta no pé daquele rei. E ele pede uma oportunidade para aquele rei, para que aquele rei ele seja generoso com ele. E aquele rei ali, movido de compaixão, vendo ali que aquele homem não tem condições de pagar, ele perdoa naquele momento e lhe dá uma nova chance para ele recomeçar e pagar as suas dívidas. E ali ele indo para seu lar, feliz de ter sido perdoado pelo rei, e não precisaria ser vendido a sua esposa e filho, nenhum mal tivesse dado a eles, para que ele viesse pagar as suas dívidas. Pelo caminho, ele encontra alguém também que lhe devia, o seu conservo. E ali ele começa a enforcar, sufocar aquela pessoa, pedindo-lhe que pague o dinheiro que lhe deve. E ali também aquele conservo diz a ele que não tem como pagar. Ele não tem como pagar aquela dívida. E também clama ao pé dele. Pede que ele venha ter misericórdia. Pede que ele venha ser generoso com a sua vida. E automaticamente ele lança na prisão para que ele venha falar até que ele venha pagar a sua dívida. E os seus amigos, vendo aquela atitude, ele vai até o rei e leva o conhecimento. Aquele homem a qual o Senhor perdoou a sua dívida, ele acaba de mandar prender o seu conservo, ou seja, seu amigo, porque não tinha como pagar a dívida dele. E o rei chama para falar com ele. E ali naquele momento, no verso 23, ele diz: não devia tu igualmente? Tem compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti. Indignado, o seu senhor o entregou aos tormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas.
Naquele momento, o rei, ele entregou ao tormentador aquele homem, aquele seu servo, porque ele não perdoou a dívida do seu credor. E tinha sido recebida um perdão, e o rei tinha sido misericordioso na vida dele. Ele poderia ter feito a diferença, mas ele quis agir da sua forma. E assim somos nas nossas vidas, irmão. Muitas vezes nós acreditamos que somos melhores do que outras pessoas. Nós acreditamos que nós somos superiores. Mas a palavra do Senhor diz que nós precisamos de Jesus. Sem Jesus nós não somos nada. Como falou no texto, aquele que não tem amor pelo seu irmão, aquele que não aceita a compreensão, o perdão, ou não libera o perdão, ele é comparado a um gentio e um publicano. Nós bem sabemos que um publicano era um judeu que cobrava imposto para o governo romano e era considerado uma pessoa desonesta, uma pessoa injusta. E uma pessoa desonesta não tem parte com Deus. E o gentio era povos e nações distinto do povo israelita. Pessoas separadas. É como se fosse a luz e a escuridão. Não tem parte. Nós precisamos fazermos a diferença. Daí nós nos perguntamos, como nós podemos fazermos a diferença? Como nós podemos perdoar aquele que nos faz mal? Como nós podemos liberar o perdão para uma pessoa que só faz nos machucar? É difícil. É uma coisa muito difícil para um ser humano. Os próprios discípulos de Jesus, ele diz, dai-nos fé, para que nós possamos perdoarmos infinitamente mais. E Jesus, ele diz ali na sua palavra que se nós tivermos a fé no tamanho de um grão de mostarda, nós podemos tirar uma árvore daqui e plantar no monte. Ele diz que a única coisa que nos falta, irmão, é fé. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se nós queremos entender como isso pode acontecer, nós podemos ler lá no 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 18. Porque as palavras da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Eles estão perecendo no mundo, no pecado, na perseguição, na angústia, na aflição. Mas para nós que somos salvos, separados, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, nós sabemos que o poder de Deus ele habita em nós. Isso nos faz pessoas fortes, generosas, amorosas, capazes de perdoar o erro dos nossos irmãos. Sabe por quê, irmão? Abra lá em Mateus 5 e o 13, que você vai ver. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, para que serve? E não serve para salgar. O que ele pode servir, diz a palavra do Senhor, é para ser lançado ao chão e ser pisado pelos homens. Nós somos o sal da terra.
e a luz do mundo. Nós somos diferentes. Nós somos pessoas escolhidas, separadas, remidas e lavada pelo sangue do Cordeiro. E isso nos dá um refúgio, uma certeza, uma fortaleza, uma esperança. E nós bem sabemos quem é a nossa esperança. Nossa esperança é Jesus. O nosso socorro, ele vem do céu. Irmão, sejamos fortes e confiantes, porque nós não andamos só. Nós vivemos numa vida onde tem muitas perseguições. Nós vivemos em um tempo onde muitas pessoas não querem ouvir a palavra de libertação, de cura, de esperança, mas têm procurado as bênçãos e as maravilhas da parte de Deus. Eles têm procurado as bênçãos, têm desejado, têm almejado, têm buscado as coisas que vêm da parte de Deus, mas não querem ir a Deus. Isso é um perigo. Nós bem sabemos que a palavra do Senhor diz que nós precisamos guardarmos a palavra do Senhor na tábua dos nossos corações, para que quando vier os maus dias, irmão, nós possamos nos alimentarmos dessa palavra. Hoje nós temos visto os maus dias, as perseguições, muitas pessoas que hoje não têm a liberdade de cultuar o nosso Deus, muitas pessoas que não têm o prazer de abrir uma Bíblia e meditar na sua palavra, muitas pessoas que estão acometidas a uma enfermidade, muitas pessoas que estão hoje em dia presas espiritualmente por alguma doença espiritual que a medicina diz que é uma depressão. E de acordo com as estatísticas, muitos médicos já têm revelado nas redes sociais que quando esta pandemia passar, crescerá talvez 70% as pessoas que vão entrar num período de depressão. É uma média muito alta, mas nós sabemos que Jesus é o libertador. Nós sabemos que Jesus ele tem poder de entrar na sua vida, ele tem o poder de entrar na minha vida e afastar todo o mal, te libertar, fazer morada no teu ser e te mostrar um caminho da verdade e da vida. Mas para isso nós precisamos estar num lugar de servo. Para isso nós precisamos estar num lugar de destaque. Para isso nós precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós precisamos deixar que Jesus ele venha fazer morada em nossas vidas. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.